A guerra, que deveria acabar com todas as guerras, estava terminada. Quão pouco sabíamos. Cheguei a Paris, vinda de Laon, para aguardar minha vez de conseguir uma passagem para Nova York em um dos poucos navios deixados intactos. Meu antigo quarto ainda estava vago e acomodei-me. A velha mesa coberta de chenille multicolorido deu-me as boas-vindas e eu correspondi, já que ela havia compartilhado comigo da noite escura de minha alma. Enfim, eu era Bahá'í, lealdades conservadas, objetivos fixados e o futuro plano Bahá'í um pouco mais claro. Eu estava feliz e frequentemente meu coração cantava como uma cotovia em voo. O trabalho havia enrijecido minha fibra e abrandado meu ego. Não ter nada o que fazer era a pura alegria. E quando eu me sentei na cadeira de balanço, mergulhada no luxo do ócio, a porta se abriu e o Dr. S. Lamont entrou. Eu nunca o havia visto antes. E quão escocês era ele! Cabelos ruivos rebeldes, sardas e vivos olhos castanhos. De seu casaco de tweed pendia uma valise gasta pelo uso e na qual estava um manuscrito: Bahá'u'lláh e a Nova Era. Aquele pequeno volume que deu a volta ao mundo e foi traduzido em mais de 100 idiomas. Implorei-lhe que me falasse sobre sua visita a Abdu'l-Bahá, o mestre. O que aconteceu para ele ir até Haifa e como foi sua vida perto de Abdu'l-Bahá. Puxamos nossas cadeiras para junto da lareira e muito simplesmente ele contou sua história. Jonas Lamont era médico, encarregado de um sanatório para tuberculosos em Bournemouth e frequentemente fazia viagens a Londres para consultar os diretores do hospital. Geralmente ele dava uma passada de olhos pelo jornal matutino e extraía qualquer artigo que lhe chamasse a atenção. Já tinha ouvido falar da fé Bahá'í por diversas pessoas e estava impressionado pelas respostas que dava aos problemas atuais, já tendo feito algumas anotações para seu próprio uso. Dessa forma, ele tinha recortado do jornal a palestra feita por Abdu'l-Bahá no dia anterior no Templo de Londres. Um homem que estava sentado próximo a ele disse que estava indo à casa de Lady Bloomfield para ouvir aquele famoso oriental e acabaram decidindo ir juntos. O mestre falou brevemente sobre os ensinamentos de Bahá'u'lláh e mais tarde, quando S. Lamont hesitava se devia ou não falar com ele, o intérprete bateu-lhe de leve no ombro e disse que o mestre desejava falar-lhe. S. Lamont seguiu seu guia pela multidão até onde estava Abdu'l-Bahá. O mestre saudou-o gentilmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo, disse: Dr. S. Lamont, gostaria que escrevesse a mensagem de Bahá'u'lláh para o mundo ocidental. Antes que o pobre doutor pudesse protestar, dizendo que nada conhecia de sua mensagem, Abdu'l-Bahá continuou: Seria necessário que viesse visitar-me em Haifa. O médico ficou tão surpreso que balbuciara ser aquilo impossível. Sorrindo, Abdu'l-Bahá lhe respondeu: Quando o momento oportuno chegar, será muito fácil. O mestre voltou-se para responder à pergunta de outra pessoa. Num estranho estado de perplexidade mental, o doutor retornou a Bournemouth
mas as palavras que Abdu'l-Bahá havia dito soavam em sua mente. Por que havia sido assim abordado? O que significaria? Todo o seu ser estava agitado e durante muitas noites lhe foi impossível dormir. 3 anos depois, Eslemonte sofreu uma hemorragia pulmonar e os diretores do sanatório, temerosos de perdê-lo, lhe ofereceram férias e insistiram que fosse para um lugar de clima mais quente. O convite do mestre surgiu diante de seus olhos e, num impulso, enviou um telegrama. Estou livre para ir a Haifa, se ainda me quiser. A resposta não tardou. Venha a Haifa. Abdu'l-Bahá o espera. Assim entrou ele em um novo mundo, o mundo da perfeição. Ele jamais imaginara tal sacrifício, tal beleza de caráter, conduta tão santa como testemunhava agora. Certo dia, Abdu'l-Bahá o levou até o túmulo de Bahá'u'lláh e deixou que entrasse sozinho. Jasmins e rosas estavam entrelaçadas nas colunas do sepulcro. Os pássaros entravam e saíam. Eslemonte ajoelhou-se em um dos degraus. Uma estranha calma o invadiu. Sua vida passada, com todos seus acontecimentos, pareceu ter sido varrida para longe. E como cera, seu espírito fora derretido, ficando preparado para uma nova imagem. O perfume das flores impregnava o ar e ele estava tão alheio ao mundo exterior que quando o mestre tocou-lhe de leve no ombro, foi como se tivesse retornado de um outro país. Após a experiência no sepulcro de Bahá'u'lláh, o panorama do plano para a fé foi entendido por ele sem qualquer obstáculo. A glória que circundava a pessoa de Abdu'l-Bahá o elevou cada vez mais alto à medida que os dias se passavam. Aquelas madrugadas inesquecíveis durante as quais percorriam os caminhos para os quarteirões pobres da cidade. Abdu'l-Bahá entrava em uma choupana como se esta fosse o palácio de um rei. Ele cozinhava um mingau de aveia, dava banho nos enfermos, varria o chão e dizia palavras de conforto a cada um. Não conforto exterior, mas palavras que respondiam aos anseios do coração. O mestre caminhava tão rápido que Eslemonte mal podia acompanhá-lo. Voltando a casa, Abdu'l-Bahá se juntava à família para tomar chá. Entoava as preces e, quando o sol surgia, estava pronto para os deveres do dia. O mais difícil de tudo é descrever o mestre. A harmonia preenchia todo o seu ser e luz parecia irradiar de cada movimento seu. Sentamos a noite inteira junto às brasas da lareira. Eslemonte tentando dar-me uma visão do paraíso ao qual tinha tido o privilégio de entrar. Suas palavras vertiam sobre mim, mas lamentavelmente, pouco depois, eu me recordava apenas de uma fração do que havia sido dito. Às 6 da manhã, seu trem partiu para Calais. E ao nos despedirmos, implorei-lhe para rezar por mim, para que eu também entendesse as raízes dos ensinamentos bahais e seguisse seus passos. Alguém do outro mundo a ajudará. Ele apertou minha mão e se foi.
Quão frequentemente com os olhos de minha mente tenho visto o pequeno túmulo ao lado do Monte Carmelo, onde Jonas Lemonte repousa. Quão frequentemente tenho sentido seu espírito brilhante junto de mim, ajudando-me a compreender os mistérios entesourados na fé. Este belo relato foi escrito pela senhora Lulie Albee Matthews. Nem todo mar tem pérolas.